Eu sempre faço a primeira pergunta pro convidado. Eu peço para ele se definir e explicar um pouquinho da sua vida, como foi sua infância. Então, quem foi Dulce Maria? Ou quem é Dulce Maria, né? Bom, Quem foi, na ficou no infância, passado. né, eu dei bastante trabalho à minha mãe. No comecinho não, porque eu era criança, mas nos meus 12 anos na adolescência, eu perdi uma tia minha que era como se fosse uma mãe pra mim. E isso me causou uma revolta muito grande. E depois, a separação dos meus pais também, sabe? Ai, eu fiquei muito abalada com isso. Foram a perca da minha tia, no mesmo dia, bem dizer, a separação dos meus Tinha pais. 12 anos nessa época. Foi 12 anos. Aí um ano depois, com 13 anos, perdi o meu irmão, que não era filho da minha mãe, mas era como se fosse, era só por parte de pai, sabe? Sei. Mas foi uma dor muito grande pra mim, que eu era muito apegada a ele. Daí eu comecei a me revoltar, eu gostava muito do meu pai, queria sempre minha mãe com meu pai junto, e eu não aceitava de jeito nenhum a separação deles, né? Pronto, aí eu perturbei bem muito, dei bastante trabalho, até eu completar meus 16 anos e engravidar. Aí quando eu engravidei, 16 anos. foi. Quando eu engravidei aos 16 anos, eu abaixei o facho. Foi no começo, ela veio logo a pandemia, né? Aí eu tive que ficar presa porque eu tinha medo de pegar a doença e Peraí, mas aconteceu alguma coisa. tu engravidou durante a pandemia, foi? Foi. 2020. Foi. Início de 2020. No início de 2020. Eu tava com uns 3 meses, foi. Depois do carnaval, não foi, surgiu a Então pandemia. tua bebê deve ter 2 anos aí. Vai fazer 2 anos agora. Eu tenho 18. 16 anos, é? 20. Ela vai fazer 2 anos agora em setembro. Então tu deu trabalho bem recente, né? Não foi tão Não faz muito longe, tempo, não. não. Foi. A revolta parou em 2020. Foi, assim, não, eu parei antes, eu comecei a compreender. Acho que quando eu completei uns 14, 15 anos, mesmo assim, eu perturbava muito. Fugia de casa de madrugada. Inclusive, eu posto conteúdo por conta disso, assim, a realidade. Minha mãe dormindo e eu fugindo. Eu até postei, acredito. Eu vi um vídeo teu, tua mãe dormindo, sai na motinha, né? Foi, sim. Foi o último vídeo, na E tu verdade. fugiu pra onde? Conta essa história aí pra gente aí. Como é que foi essa? Não, assim, eu não fugia, não. De madrugada, assim, eu dava uns perdidos na minha mãe, né? Ah, entendi. Então aquele vídeo relata mesmo a tua história que tu fazia. É, a realidade. Por isso que o que eu gravo, né? É a realidade. Eu mostro realmente o que é que eu vivo, ou o que eu já vivi, o que eu aprontei, ou a realidade materna também. É isso que eu busco. Com humor, né? Porque pra não ficar tão sem graça. Aí tu fazia o quê? Fazia aquele bonequinho lá no colchão, cobria, Travesseiro. Não. Essas coisas Já eu nunca fez isso, fiz, mano? Já não. fez essa Nunca palavra? fiz não, sai pela porta mesmo. Eu fazia o seguinte, eu pegava o carro do meu pai e meu primo, Fabiano. Que abria o portão, aí empurrava o carro até a esquina, porque o carro fazia um barulho do caralho quando ligava, era um Fusca. Aí empurrava até a esquina o carro, botava ele empurrando, lá a gente ligava e saía. Não. fazia Eu isso nunca não. fiz isso, não, mas eu também nunca coloquei bonequinho pra fazer, não. Assim, minha mãe dizia, chegue 10 horas. Aí eu chegava 1 da manhã. Aí, às vezes, a última vez eu acho, que eu saí de casa com meu esposo agora, né? Manhã tinha dito, eu acho que a gente vai voltar umas 10 horas da noite. Deu 10, deu 11, deu meia-noite. Ela ligando, mandando mensagem. Aí eu bebi que só, cheguei e fui pra casa dele dormir. Pra ir boa pra casa, né? Tá. Minha mãe, ó, esperou. Cheguei no outro dia de manhã. Como é a cara de pau. Essa era o que eu aprontava, né, com ela. Mas só dei trabalho em relação a isso. O resto foi super tranquilo. Só fugir, né? Só fugir. Só isso. Só isso. Uns perdidos, né? Na verdade, né? Somente isso, os perdidos que eu dava nela. Mas em relação a outras coisas assim, eu nunca perrei, não. Tua mãe é bem engraçada também, né? Ela faz uns vídeos contigo, dançando e tal. A gente sempre... Da minha família, né? Sempre pediu pra ela gravar conteúdo e tal. Só que ela é gêmeas. Aí a irmã dela é mais palhaça que ela, sabe? Aí ela não queria sair na internet por conta disso. Porque minha tia faz coisa mesmo bizarra. E ela tinha medo que se confundisse uma com a outra. Aí por isso que ela mal grava. Mas agora que ela tá acompanhando, né, as redes sociais, o povo crescendo na internet, ela tá começando a se soltar comigo pra gravar. Tá começando a puxar ela também pra esse universo aí. Quando é que começou essas brincadeiras, esses vídeos? Começou em 2019. Eu acredito que foi em 2019, quando começou a época do passinho. Aí eu era assessora de uma das meninas, umas amigas minhas, Rafaela e Tamara, que mora lá em Casa Forte. Uma delas são minhas primas. Aí começou todo mundo a dançar em parque. Aí eu peguei e comecei a ser assessora dela. Eu não dançava, eu só fazia olhar
postar os vídeos dela, né? E ficar olhando os outros meninos que tinha, os outros grupos que ia, todo mundo se reunia. Aí começou daí. Depois eu comecei a gravar conteúdo aleatório, sabe? Só que eu nunca mantive o foco. Nunca foquei assim de verdade, como eu tô focando agora. Acredito que vai fazer 2 anos, agora em setembro, que eu comecei a focar. A focar mais em... A focar. Vai fazer 2 anos. Ano passado, realmente, foi o ano que eu foquei de verdade. Eu tive a Alice, que é minha filha, comecei a focar de verdade.